Coloque a mão no coração, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez, em oração na Tua presença, dentro da Casa Firme. Trabalho esse, meu Pai, onde o Senhor tem nos dado, através das orações, das mensagens, a condição, a oportunidade de edificarmos uma casa firme, fundamentarmos a nossa vida na Tua palavra, meu Deus, que, como está escrito, é luz, é lâmpada para os nossos pés. A única maneira de nós trilharmos o caminho certo, fazermos escolhas corretas, agradarmos ao Senhor, é vivendo em conformidade com a Sua palavra. E eu oro, meu Deus, para que o Senhor nos ajude, através do Teu Espírito Santo, nos alinharmos com o Senhor, substituirmos, meu Deus, pensamentos, raciocínios, sentimentos, tudo que há em nós e que não está de acordo com a Sua palavra. Eu faço a oração do salmista, vê se há em nós, meu Deus, alguma coisa que não Te agrada, alguma coisa que Te ofende, que afasta o Teu Espírito Santo de nós e nos mostra. Coloca, meu Pai, esse espelho diante de nós, que é a Tua palavra, o espelho para a nossa alma, para o nosso interior, e ajuda-nos a ver tudo que precisa ser tratado, corrigido, mudado, arrancado, tirado. Como o Senhor mesmo diz na Sua palavra em Hebreus, livremo-nos de todo o embaraço, de todo o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos a carreira que nos foi proposta. O Senhor nos propõe, coloca diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição, e diz: escolhe. O Senhor coloca à nossa disposição uma grande vida, uma vida extraordinária. Mas também podemos escolher uma vida lamentável, miserável, se não nos rendermos ao Senhor, se não dermos lugar à Tua palavra, à liderança do Teu Espírito Santo. Então eu oro, meu Deus, por corações sedentos, famintos, sensíveis, humildes, quebrantados, que o nosso coração, meu Pai, seja um coração humilde, um coração que ouve, um coração que acata, um coração que se submete à Tua palavra. Em nome de Jesus, assuma agora o controle desta reunião, conduza, fala conosco. Eu consagro tudo ao Senhor, coloco tudo e todos que estão aqui, que estão pela transmissão, coloco em Tuas mãos agora e peço que o Senhor venha conduzir esse culto, falar conosco, abrir a nossa mente e nos ajudar, meu Deus, nesse crescimento que deve ser constante, diário, todos os dias, meu Pai, nós podemos crescer um pouco mais. Então nos ajuda nesse processo, em nome de Jesus. Perdoa as nossas falhas e erros, se fizermos algo que entristeceu o Senhor, que possa impedir a Tua presença, a Tua atuação aqui, Senhor. Nos perdoa, nos lava com Teu sangue, derrama a Tua unção nesse lugar, toma a minha vida, toma esse lugar, meu Deus, esse ambiente que é consagrado a Ti e se manifesta com grande poder. É o que eu peço e desde já, Senhor, Te agradeço em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. E aí eu já vou lá para o 13, que diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne, à vontade da carne.
Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Então veja bem, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Essa liberdade não pode ser associada ao que ouvimos, né, constantemente, diariamente. Aí fora, você é livre, você pode fazer o que quiser, a vida é sua, né? Aquelas frases, né? Meu corpo, minhas regras, quer dizer, faça o que você quiser fazer. Isso é o que o mundo prega. Você é livre, ninguém deve dizer o que você deve, não deve fazer. A vida é sua. Muito também se diz, né? Siga o seu coração, seja feliz, e associa-se felicidade a essa vida, né? Sem regras, sem limite, onde eu faço o que eu quero, o que eu sinto, o que eu tenho vontade. E basta olhar para o mundo para vermos que isso não funciona. Isso não é sinônimo de liberdade, felicidade, plenitude. Quanto mais as pessoas se entregam às suas vontades, paixões, desejos, quanto mais permitem que a carne domine. A própria Bíblia já diz que a semeadura na carne é destruição. O plantio feito na carne. E quando falamos de plantio, falamos de ações, atitudes, escolhas, palavras, tudo que nós fazemos na carne vai resultar em morte. A semeadura na carne é morte. A semeadura no Espírito é vida. Por isso que a Bíblia chama a nossa atenção para vivermos pelo Espírito. Mantermos a nossa mente nas coisas que são de cima. Não vivemos para essa vida, para nós mesmos, mas buscarmos compreender qual é a vontade de Deus. A Bíblia diz isso, procurem compreender qual é a vontade de Deus. Não sejam tolos, insensatos, não vivam como tolos insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus, porque os dias são maus. Nós só temos uma vida. E não poucas pessoas, quando o tempo já passou, os melhores anos já se foram, é que caem na real, é que se dão conta do tempo perdido, das escolhas erradas, do quanto perdeu vida, perdeu tempo. Não poucas pessoas terminam seus dias arrependidas, porque poderiam ter feito, poderiam ter mudado, poderiam, mas não fizeram, não mudaram. Não poucas pessoas olham para trás e lamentam as oportunidades perdidas. Então nós temos que pedir a Deus sabedoria, discernimento. Nós temos que entender que a única maneira de nós vivermos uma vida plena, feliz de verdade, é submisso a Deus, é temendo ao Senhor, é sendo dirigido pelo Espírito, é não dando liberdade para a carne, porque a carne cobiça contra o Espírito. A carne sempre vai nos puxar para algo que vai entristecer a Deus, entristecer o Espírito Santo. E a vida sem Deus, a vida sem o Espírito Santo é uma vida vazia. Nada pode preencher o vazio que há no coração do homem, que é do tamanho de Deus. Nada. Por isso que esse mundo está cada vez mais doente.
Porque busca-se preencher esse vazio com tantas coisas. E o homem só vai descendo, né, ao nível cada vez mais baixo, moralmente falando. Vai descendo ao nível cada vez mais baixo. Como ouvimos ainda no domingo a bispa falando, né, sobre essa luta, né, para se colocar aí o Z no LGBTs, lá, enfim. É tanto gênero que você precisa, assim, perda de tempo, né, em busca dessas informações. Mas tem tanta sigla lá que você nem sabe do que se trata. Mas aquele Z, a gente sabe que é zoofilia, ou seja, querem legalizar, aprovar algo tão baixo, tão sujo, tão, né, como a bispa disse no domingo, em alguns países já não dá mais para andar então com um bicho de estimação, porque você já pensa, né, liberado o sexo com animais naquele lugar. Então olha só ao nível que as pessoas estão descendo, a decadência, a depravação. Então não tem limites. Uma vez que uma pessoa entra na carne, ela vai se afundando, ela vai descendo. E quanto mais eu dou a carne, mais a carne quer. E mais vazio, mais frustrado. Principalmente aqueles que conhecem a verdade. Nós sempre falamos aqui, é impossível você que conhece a palavra pecar em paz. Sua consciência vai pesar. Isso vai lhe roubar autoridade, paz, alegria. E vai, estando no céu, né, estando no melhor lugar do mundo, estando dentro da igreja, vai viver um inferno. Quantas pessoas que estão no lugar certo, dentro da igreja, ouvindo a palavra, mas mesmo assim vivendo sem paz, vivendo no inferno, porque até hoje é liderado pela carne, pela alma, que é o centro das emoções. Ela não vive por fé na palavra. Ela não se baseia no que está escrito. Ela não faz aquilo que a palavra diz. Ela faz o que ela tem vontade de fazer. Ela faz o que ela pensa. Ela faz o que ela sente. Ela faz o que ela tem vontade de fazer. E nós fomos chamados para vivermos como Cristo. E como Cristo viveu? Ele se esvaziou, ele se humilhou, ele foi servo, ele não fez a sua vontade, mas fez a vontade de Deus. Viveu para servir, não viveu pensando em si, que é uma coisa, né, que só cresce. Esse mundo que nós vivemos é um mundo egoísta, hedonista, é o homem no centro. As pessoas só estão pensando naquilo que supostamente vai trazer satisfação a ela. A pergunta sempre é essa: o que vão fazer por mim? O que Deus vai fazer por mim? Por que muitas pessoas se frustram mesmo dentro da igreja? Porque uma coisa é eu chegar com essa mentalidade, né? Eu preciso que Deus mude tal situação, eu preciso que Deus me socorra nisso, eu preciso que Deus me dê vitória. É a pessoa chegar com essas intenções e motivações erradas, né? Buscando a Deus somente por aquilo que Ele pode fazer, ou seja, por necessidade, por interesse. Outra coisa, ela permanecer buscando a Deus por essas razões. É perfeitamente compreensível quando uma pessoa chega na igreja, né, porque tem um problema, porque precisa que Deus age em tal situação, mas à medida que nós ouvimos a palavra, o Senhor espera que cresçamos, que amadureçamos e aprendamos a viver de forma intencional, viver por fé, viver por convicção. Né? Eu não preciso mais de uma necessidade ou desejar algo, né? Querer algo que só Deus pode me dar para eu me motivar, né, a buscar a Deus.
Tem gente vivendo assim ainda, nesse nível raso, mostrando que ainda são liderados pela carne e não pelo Espírito. Então vocês não foram chamados para isso. A verdadeira liberdade está em você se tornar um servo, um escravo de Cristo. Em você chegar naquele ponto que Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse é o segredo para você subjugar a sua carne, as suas vontades, os seus desejos. É dar lugar para que Cristo viva. Viva em nós. Habite em nós. No passado, antes de Jesus, o Espírito Santo descia sobre pessoas específicas. Agora, Ele habita em nós. Ele mora em nós. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, hoje habita em nós. Então nós temos o mesmo poder. O poder da ressurreição está em nós. Isso significa que se algo ainda me domina, se o pecado me domina, se minhas vontades, desejos me controlam, é porque o Espírito Santo não está podendo habitar em mim. Ele não fez morada em mim. Eu não dei essa liberdade para ele ainda. Eu não busquei, eu não pedi, porque se o Espírito de Deus habita em mim, se eu vivo pelo Espírito, então eu ando em Espírito. Ou seja, eu faço a vontade de Deus. Essa pessoa não peca, não erra? Ela pode errar. Ela pode pecar. Mas seus erros, suas falhas não serão voluntárias, serão involuntárias. Elas acontecerão acidentalmente, não propositalmente. Então, nós precisamos entender sobre isso, que a verdadeira liberdade está em você permitir que o Espírito Santo lidere, conduza a sua vida, e não mais sua carne, suas vontades, seus desejos. Ainda que no versículo 7 do capítulo 5 diz assim, vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Vou repetir, vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Percebe aqui que houve um desvio. Uma mudança de rumo. Vocês corriam bem, vocês estavam no caminho, vocês estavam fazendo a coisa certa. Agora, quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? O que leva uma pessoa a se desviar do caminho certo? Jesus é o caminho. O que faz uma pessoa se perder, errar o caminho? Porque o problema está aí, em não você errar no caminho, mas errar o caminho. Mudar o rumo. Se desviar é a perda do temor. É a ausência da presença de Deus. É a ausência do Espírito Santo. É aquela confusão que muitos fazem, da longanimidade de Deus com a impunidade. Deus, nós precisamos sempre lembrar isso, Ele é longânimo, Ele é paciente, mas Ele lida com as coisas, Ele lida com o pecado. Ele é amor, mas também é fogo consumidor. Ele é paciente, Ele é longânimo, mas uma vez que nesse tempo que Ele nos dá para nos arrependermos, nos posicionarmos, deixamos claro que não estamos dispostos ao arrependimento, à mudança, então a sua longanimidade dá lugar ao juízo. E aí onde
ele age, ele mexe, né, nas circunstâncias. Então, nós precisamos estar atentos, porque é fácil se distrair. Vocês corriam bem. Quantas pessoas que começaram bem? Quantas pessoas que um dia se colocou no caminho do seu destino, que um dia foi um cristão, um crente, fervoroso, cheio do Espírito Santo. Quantos que no início da fé vivem naquele primeiro amor e têm aquela vontade, aquele desejo de estar na presença de Deus, de conhecer mais a Deus, e com o tempo, o que acontece com muita gente? Muitos se acostumam, muitos se esfriam, muitos se amornam, se tornam mornos, espiritualmente falando. Cristãos apáticos, sem vida. E é o que está sendo dito aqui, ó. É o questionamento que está fazendo aqui. Vocês corriam bem, quem os impediu? O que aconteceu com vocês? O que é que chamou a atenção de vocês ao ponto de vocês se perderem? Se perderem, amornarem, né? Saírem do caminho. Quem os impediu? Aí diz assim, tal persuasão não provém daquele que os chama. Seja lá o que for que os tirou do propósito, do rumo certo, do caminho certo, isso não vem de Deus. Se algo nos tira da presença de Deus, é óbvio que isso não veio de Deus e deve ser combatido já no início. Nós não podemos brincar com pensamentos, sentimentos, pois, como sempre falamos, pensamentos e sentimentos têm presença. Tudo começa de forma sutil. O pecado, quando você encontra uma pessoa presa, aprisionada ao pecado, dominada pelo pecado, ela não chegou naquele ponto do dia para a noite. Num nível muito baixo, ela não chegou naquele ponto do dia para a noite. Começa com o pensamento, com uma imaginação, e se aquilo não é combatido, desce ao coração, torna-se um desejo. E aí, aquilo pode virar uma obsessão e controlar totalmente a vida da pessoa. Por isso que o Senhor fala, guarda o teu coração, acima de tudo, guarda o teu coração, porque se algo toma o seu coração, toma a sua vida. Controla a sua vida. Então, mente, coração precisam ser preservados. Se um pensamento não te dá esperança, se um pensamento te deprime, você precisa combatê-lo, expulsá-lo. Há muitas vozes no mundo e nós precisamos estar atentos ao que estamos ouvindo, às influências que estamos sofrendo. Como o Senhor disse para Marta, só uma coisa importa. Tem muitas vozes, muitos pensamentos, sentimentos chegam. Mas o que tem que prevalecer, o que tem que sobressair na nossa vida, não é o que disseram, não é o que a maioria das pessoas dizem, não é o que estamos pensando ou sentindo, é a palavra. Por isso que a Bíblia diz que devemos levar cativo a palavra. Pensamento, sentimento, argumento, raciocínios. Tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus, porque o objetivo do diabo é esse. Afastá-lo de Deus, impedir que você o conheça, que você se relacione com Ele, que você se aproxime dEle. Porque quanto mais você o conhece, quanto mais íntimo você se torna de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, mais parecido com Ele você se torna. Mais livre, mais forte, né? Você descobre a sua identidade. É a partir daí, de um relacionamento íntimo com Deus. Então, o diabo quer impedir esse conhecimento. E como ele faz? Vozes, pensamentos, argumentos. Né? Há muitas vozes no mundo. E eu preciso focar na voz certa, na voz de Deus. Ficar com a palavra, com o que está escrito.
Voltando aqui para Gálatas, no 16 diz assim, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Ou, em outra tradução, não fazem o bem que desejam. Então veja que não basta ter vontade de fazer o bem. Né? Tem gente que vive aquele dilema, né, do Paulo. Miserável homem que sou, pois o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu acabo fazendo. Ou seja, ele fala do conflito que ele vivia, da vontade que ele tinha de fazer o bem, mas enquanto a carne não é subjugada, enquanto a carne permanece forte, e a carne, a alma gosta de estar no controle, ela é insaciável, ela quer mais, e ela gosta de governar, ela, se ela estiver no controle, se ela estiver forte, ela vai assumir o controle, ela vai determinar nossas atitudes, nossas escolhas. Por isso que a Bíblia diz, ainda aqui no mesmo texto, que os que pertencem a Cristo, 24, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se alguém pertence a Cristo, se eu digo que eu pertenço a Cristo, minha carne, minhas paixões, meus desejos, minhas vontades, o que eu penso, o que eu acho, já não tem que importar mais. Eu tenho que crucificar minhas paixões, meus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então o Senhor nos chama para essa vida, para estarmos nesse mundo, mas sendo totalmente dirigidos por Deus, vivendo num padrão mais elevado, não fazendo o que todo mundo faz, não sendo levado por pensamentos, sentimentos, mas vivendo como Jesus viveu, intencionalmente, guiado pelo Espírito, né, fazendo a vontade de Deus, como ele disse, né, lá no Getsêmani, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então ali ele mostrou o que é ser um cristão, o que é cristianismo de verdade. Não é você fazer o que quer, do jeito que quer, quando quer. E por que falando sobre isso nesse culto da cura sentimental? Porque, como eu disse, o mundo está doente. Esse mundo está um caos, as pessoas estão cada vez mais desequilibradas. Por quê? Porque a carne não tem equilíbrio. Toda pessoa que vive pela carne é uma pessoa desequilibrada. Desequilibrada, porque ela é insaciável. É vivendo pelo Espírito que você passa a ter equilíbrio. Inclusive aqui fala, nesse texto mesmo, do fruto do Espírito. Dentre as virtudes do fruto do Espírito está domínio próprio, autocontrole. Uma pessoa que não vive pelo Espírito, não se enche do Espírito, é uma pessoa desequilibrada. Então ela vai pender para coisas que vão prejudicá-la. Vai fazer escolhas, vai se envolver com coisas que vão, no final, trazer angústia, sofrimento, tristeza, amargura, derrota, porque toda semeadura na carne é destruição. Então, se vivemos pelo Espírito, devemos também andar no Espírito. A verdadeira liberdade consiste nisso, em você viver para Deus, ser guiado pelo Espírito. Não fazer o que quer, o que tem vontade, mas fazer a vontade do Senhor. Aí eu posso vir aqui,
para Romanos 12, 2, que é um texto bem conhecido, diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todos querem, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas muitos estão vivendo alheio a isso porque ainda não foram transformados. Não mudaram o comportamento porque ainda não mudaram a sua forma de pensar. Então, se eu não me alinho com Deus na mente, se não passo a pensar como Deus, eu também não consigo agir como Deus quer que eu haja. A mudança começa na mente. A transformação de uma pessoa, ela começa na mente. Com a substituição, de pensamentos, crenças, pela verdade. E a verdade é a palavra. A verdade não é o que eu penso. Não é o que eu aprendi. Está mais do que provado do que muitas coisas que nós aprendemos, inclusive nas escolas, não estão corretas. Porque essa é uma luta do diabo. Tomar as escolas, as faculdades e doutrinar as crianças, os jovens, incutir dentro deles a visão deles, a visão desse mundo caído. Então nós precisamos dar lugar a essa renovação mental, que vai gerar um novo comportamento, um novo estilo de vida, novas ações, novas atitudes e, consequentemente, o resultado tão desejado, tão almejado, essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós temos que investir na renovação da mente. Como nós fazemos isso? Meditando na palavra dia e noite. A única coisa que pode mudar a nossa forma de pensar é a palavra de Deus. Não basta eu ouvir a palavra. Eu tenho que reter a palavra. Não basta eu saber o que está escrito. Eu preciso acreditar no que está escrito. Me amoldar ao sistema de Deus, ao padrão de Deus. Muitos estão dentro da igreja, mas ainda pensam, falam, agem e se comportam como se comportava quando estava no mundo. Não sofreu transformação, porque não sofreu renovação mental. Aqui em Coríntios 10, 23, diz assim, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Então tudo é permitido, mas nem tudo convém. Você é livre para viver a sua vida como você quiser viver. Mas tome a decisão de viver com sabedoria. E a sabedoria começa com o temor. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Uma pessoa jamais vai ser sábia se ela não temer a Deus. Ela pode ter muito conhecimento, mas sabedoria começa com o temor. Quando você vê uma pessoa entregue às suas paixões, vontades, desejos, achando que está no controle, achando que tem alguma liberdade, na verdade ela é um escravo. Alguém totalmente governado e controlado pelo diabo. Porque o que mais o diabo usa para controlar as pessoas é isso: pensamentos, sentimentos, vontades. Então você pode fazer o que você quiser, mas a Bíblia está dizendo aqui, nem tudo edifica, nem tudo convém. E como é que eu sei o que me convém e o que não me convém? Conheço na palavra. Como é que eu consigo discernir o que é verdade e o que é mentira? Conheço na palavra. Como é que eu consigo discernir um pensamento, se ele vem, procede de Deus ou não?
Conhecendo a palavra. Se eu conheço a palavra, eu sei o que é certo, eu sei o que é errado. Eu sei o que me cabe, o que não me cabe. Eu sei onde eu devo estar, onde eu não devo estar. Com quem devo estar, com quem não devo estar. Então, se eu conheço a palavra, eu sou capaz de escolher o que vou pensar, com quem vou estar, onde vou estar. Eu sou capaz, inclusive, de discernir as intenções, as motivações no meu coração. Porque a palavra de Deus nos dá essa capacidade de julgar, de analisar, examinar as intenções e motivações do nosso coração. E aí no 31 diz assim: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Façam tudo para a glória de Deus. Eu preciso analisar se o que eu tenho feito, as mínimas coisas, o que eu falo, o que eu faço é para a glória de Deus. Essa pergunta precisa ser feita continuamente. Isso vai glorificar a Deus. Se eu agir assim, se eu lidar assim, a maneira como eu estou lidando está glorificando a Deus. O que eu estou falando está promovendo edificação, porque se algo for dito, for falado, tem que ser para promover edificação. Tudo que eu fizer tem que ser feito para a glória de Deus. Se nós viermos para Colossenses, nós temos aqui as instruções para um viver santo. E o Senhor nos chama a isso. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Procurem as coisas que são do alto. Não vivam só para essa vida. Não vivam só pensando, voltados para essa vida. Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Então viva focado nas coisas intangíveis, que não se pode tocar. Dê mais valor às coisas espirituais. Prioriza um relacionamento com Deus. Corra mais atrás de conhecer a Deus do que conquistar coisas que hoje tem valor e amanhã não tem. Viva com propósito. Mantenha o pensamento nas coisas que são do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Então, tem muita coisa que antes era comum, que sequer eu tinha consciência que era errado, pecado. À medida que eu tenho essa consciência, que a palavra de Deus me dá essa consciência, isso tem que ficar no meu passado. Tem que ficar no meu passado. Eu não posso, agora, conhecendo as Escrituras, manter o velho padrão, o velho homem. Eu preciso fazer morrer, como está escrito. Fazer morrer o que pertence à natureza terrena. Ou seja, sepultar o velho homem, se despir da velha criatura. Então, vocês costumavam viver nelas. Praticavam no passado e costumavam viver nelas, mas agora abandonem todas essas coisas. Abandonem o quê? Ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Então, é uma mudança
em todos os sentidos, né? Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Então, quando você vem para Cristo, tudo tem que ser mudado. Sua forma de pensar, o que você sente. Né? Sua alma precisa ser convertida, porque é o que nós já falamos. Eu confesso Jesus, eu desço as águas, eu sou feito nova criatura, eu sou feito justiça de Deus. Mas a partir dali, que eu fiz uma aliança com Deus, a salvação tem que ser desenvolvida. A alma precisa ser convertida. Nós vamos levar uma vida toda para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Para obtermos o caráter de Cristo. É um trabalho diário, contínuo e para a vida toda. Nós temos que caminhar para atingir a estatura do varão perfeito. Esse tem que ser o nosso alvo. Ser cada vez mais semelhante a Cristo. E as pessoas que focam isso, que buscam isso, que desejam isso, que buscam esse alinhamento, eu quero estar no centro da vontade de Deus. Eu quero ser guiado por Deus, dirigido pelo Espírito. Eu quero estar dentro da palavra. São as pessoas que Deus pode erguer, promover, abençoar. Porque antes de Deus mudar a nossa vida, Ele quer fazer essa obra em nós, mudar o nosso caráter. Nos dar estrutura e condições para suportar o peso da bênção, porque a bênção pesa. A bênção pesa. Então, primeiro nós crescemos para baixo. Não adianta, como nós temos ouvido, e devemos ouvir mais vezes esses cultos, essas mensagens que nós tivemos em 2 jejuns falando dos altares, dos 2 altares. Nós temos que construir um altar na vida privada, no oculto, para que aquilo que nós construímos aqui fora possa funcionar. Porque não adianta aqui fora, onde todo mundo vê, aparentar estar perfeito. É o que nós fazemos no oculto, quando ninguém está vendo, que nos promove, nos ergue, nos levanta ou nos derruba. Então, esse texto que fala sobre o título é Instruções para um Viver Santo, nos dá a direção de como viver a vida a partir de Cristo, uma vida de santidade, abandonando coisas que antes era comum, era normal, nem via problema, né? Falar algumas coisas, assistir alguns programas, nem sequer me incomodava, mas agora que eu me relaciono com Deus, eu tenho que pedir isso a Deus. Você tem que pedir isso a Deus, aumenta a minha sensibilidade. Porque se é uma coisa que eu estou vendo, que eu estou ouvindo, não agrada o Senhor, eu quero me sentir desconfortável com isso. Eu tenho que sentir meu coração pesar, como Davi sentiu o coração dele pesar quando cortou o pedacinho do manto de Saul. Isso mostra a sensibilidade que ele tinha. E nós temos que buscar essa sensibilidade, para que numa mínima coisa, já possamos nos posicionar. Quando ele percebeu que aquele pedacinho de manto que ele cortou entristeceu a Deus, ele já se reposicionou. Foram revestidos do novo, que está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Esse é o objetivo de Deus, nos tornar semelhantes a Ele. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo tudo está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou.
Acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Vamos repetir? Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então, tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em oração, faça em nome de Jesus. Dando por meio dele graças a Deus. E aí eu li anteriormente, que quer comamos, assim quer vocês comam, bebam e façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Então, quem não entende isso, quem não está vivendo para algo maior, não está vivendo com propósito, não está vivendo para Cristo, está vivendo para si, para esse mundo, consequentemente, está vazio, está frustrado, está insatisfeito, porque a carne, por natureza, é insatisfeita. Nós, por natureza, somos egoístas, pensamos demais em nós mesmos. E nós já aprendemos que devemos pensar não menos de nós, mas menos em nós. Jamais ter aquele olhar, aquele olhar negativo, que leva a uma depreciação. Eu não sou capaz, eu não mereço, somos como gafanhoto. Não, você não é menos. Mas não deve estar no centro jamais. Ou seja, as coisas não devem girar em torno de você. Esse foi o pecado de Lúcifer. Quis ocupar o lugar que não era dele. Quis ser o centro, quis ocupar o lugar de Deus. E quando o homem se coloca no centro, quando a pessoa vive para si mesma, só pensando em si, ela vai ser essa pessoa. Infeliz, vazia, com fortes tendências a pecar, porque a carne cobiça contra o espírito. Você começa a dar vazão à carne, você inevitavelmente vai fazer aquilo que o Senhor reprova. Vai entristecer a Deus, vai afastar o Espírito Santo de você. E se nós fomos chamados para andar em Espírito, nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos. Vamos entender definitivamente o que é ser um cristão, para o que fomos chamados para a liberdade, e a liberdade não pode ser usada para dar ocasião à vontade da carne. Eu sou livre, e nessa de que eu sou livre, tem gente que pensa que pode servir a Deus do seu jeito, ao seu modo, que não deve satisfação a nada, a ninguém. Está errado. Deve a Deus, deve sim às pessoas. Se eu temo a Deus, eu vou respeitar as pessoas, eu vou honrar as pessoas. Então, cuidado com essa mentalidade. Você é livre, faça o que você quiser, ninguém tem que mandar em você, ninguém manda em mim. Vamos lembrar do filho pródigo que achou que estava, que tinha ganhado na loteria e ia ser a pessoa mais feliz do mundo, vivendo sem regras, sem limite, fazendo tudo o que tinha vontade de fazer. Saiu da casa do pai com aquela sensação de liberdade. Agora ninguém mais manda em mim, posso fazer o que eu quiser, ir para onde eu quiser. E logo ele percebeu, o quanto ele se tornou escravo. Logo ele estava comendo na mão do diabo, comendo as migalhas, desejando as bolotas
dos porcos. Então, essa é a vida sem Deus. Esse é o resultado de se viver na carne, de se entregar às suas paixões, desejos, vontades. É uma vida lamentável, miserável, vazia, infeliz. Esse é o resultado. E se as pessoas não se voltam para Deus, aí elas tentam lidar com as consequências das escolhas erradas de forma natural. Tem gente que hoje está angustiado, depressivo, amargo, e ao invés dele ir na raiz do problema, ou seja, arrepender-se, voltar-se para Deus, está lá, transferindo a responsabilidade das suas emoções para o medicamento, buscando no sexo, buscando nos vícios, buscando nas drogas, buscando na noite, né, um pouco de alívio para aquela angústia que não cessa, que só vai cessar quando Deus estiver no centro. Em alguns casos, quando Deus voltar a ocupar o centro da vida. Então, entendamos sobre isso. Porque se muitos querem cura sentimental, essa cura acontecerá. A cura das emoções. A pessoa vai voltar a ter paz, ter alegria, né? Prazer de viver, quando voltar a viver para Cristo, quando entender que Cristo deve estar no centro, quando entender que a vida que foi dada por Deus deve ser vivida para Ele e não para si, para as suas vontades. A liberdade está em você se tornar um servo, um escravo de Jesus. Tanto que os apóstolos se apresentavam dessa maneira. Você vai encontrar muito na Bíblia os apóstolos dizendo: Paulo, escravo de Cristo, né? Eles se apresentavam dessa forma, escravos, servos do Senhor, e é para isso que o Senhor nos chama, amém? Fique em pé, coloca a mão no seu coração, feche os seus olhos, liga o seu pensamento no Senhor, com os seus olhos fechados. Você que está aqui, você que está pela transmissão, procure ir na raiz do problema. Tem muita gente sem paz, amarga, infeliz, doente. E é justamente por isso. Porque tem aderido ao evangelho porta larga, tem buscado comodidade, conforto para a sua carne, tem dado importância demais ao que pensa, ao que sente, às suas vontades. Tem um texto onde Paulo diz que não sabia como seria no lugar para onde o Espírito, o Senhor, estava dirigindo. Só sabia, a única coisa que era dita muitas vezes é que naquele lugar ele sofreria prisões, açoites. Era a única coisa que o Espírito revelava. E mesmo assim, esses homens, sabendo dos desafios que ali iriam encontrar, ou seja, vou ser açoitado, posso ser preso, mas é para lá que Deus quer que eu vá, é para lá que eu vou. Ou que eu não faço o que eu quero, não busco conforto para a minha carne. Quanto mais confortável a sua carne estiver, mais anêmico, fraco o seu espírito estará. E carne forte significa vida derrotada, destruída. Porque a semeadura na carne é morte, é destruição. Mas quanto mais forte o espírito estiver, significa que a carne estará subjugada. Suas vontades estarão debaixo da palavra, submissas à palavra. E isso vai resultar numa grande vida. É só olhar para todos aqueles que viveram para Deus, para algo maior, para agradar o Senhor, que tomaram decisões difíceis, renunciaram, sacrificaram. O próprio Daniel, que nós temos
É o ano de 10 vezes mais, ano da unção de 10 vezes mais. Derramada sobre quem? Sobre Daniel, que decidiu não se contaminar. Decidiu fazer diferente do que todos estavam fazendo. Decidiu se consagrar, decidiu pagar um alto preço, dizendo não à sua carne, todos os dias, por 3 anos. Ele não tinha vontade? Tinha. Então, em nome de Jesus, tome a decisão aqui, de viver para Deus. Peça ao Espírito que assuma o controle, que te ajude a subjugar sua carne, suas paixões, seus desejos. Em nome de Jesus. Ore a Deus para que o seu amor cresça, sua sede, fome por Ele, pela palavra dEle cresça. Ore para que você se torne cada vez mais parecido com Deus. Ore para que a sua caminhada, a sua jornada seja progressiva. Porque esse é o maior desafio da nossa vida, terminarmos melhor do que começamos. Há muitas vozes, somos bombardeados por muitas coisas, muitos pensamentos, sentimentos. É fácil se distrair, se perder. Vocês corriam bem. Quem os enfeitiçou? Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? O que é que levou você a se desviar do caminho? Essa persuasão não vem de Deus. Você precisa estar atento aos pensamentos, sentimentos que chegam, vozes, palavras, pessoas que chegam com o único intuito de causar confusão, perturbação, tirá-lo do caminho da verdade. Peça a Deus ajuda para guardar sua mente, guardar o seu coração. Peça ajuda para permanecer no Senhor, porque muitos já estiveram, não estão mais. Permanecer no caminho do seu destino, porque muitos já se colocaram, mas saíram. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro nesse momento pedindo a tua ajuda, pedindo a ajuda do teu Espírito Santo, pedindo que o Espírito do Senhor, do temor do Senhor, tome as nossas vidas, e que à medida, meu Deus, que o tempo passar, meu Pai, possamos temê-lo ainda mais, temer e tremer diante do Senhor, da sua palavra. Senhor, que à medida que os anos se passarem, a nossa sensibilidade ao Senhor, a tua voz, ao teu Espírito, cresça e não diminua. Nos guarda, meu Pai, de apodrecermos espiritualmente. Nos guarda, meu Deus, de nos tornarmos cristãos sem sal. Ou, meu Deus, ser como aquele sal insípido que não salga. Tem misericórdia de nós, meu Deus. Nós somos chamados para transtornar o mundo, para fazer a diferença, para sermos luz, para sermos sal, para estabelecermos a cultura do céu e não pegarmos a cultura desse mundo. Ajuda-nos, meu Deus, ajuda-nos. Essa palavra é importante porque tem muita gente doente emocionalmente. O que precisa para ser curado é passar a viver uma vida com propósito, é colocar o Senhor no centro, é dar prioridade ao Senhor, é parar de dar tanta importância às suas emoções, seus pensamentos, seus sentimentos, é parar de olhar tanto para si e olhar para o Senhor, olhar para o céu, manter seus pensamentos na questão de cima. Quando olhamos para os apóstolos, meu Deus, para os discípulos, esses homens sofreram perseguições, torturas, se encontraram diversas vezes em situações indignas, e ao mesmo tempo eram capazes de adorar, de cantar, de louvar,
Nós não encontramos esses homens depressivos, amargurados, desiludidos, sem esperança. Não encontramos esses homens lamentando, lambendo feridas, dependentes de medicamentos, porque fizeram isso, porque aconteceu aquilo. Ah, meu Deus. Se muitos estivessem passando, sofrendo o que esses homens sofreram, suportaram, por amor ao Senhor, pela sua fé, eu não sei o que seria. Fortalece a igreja, fortalece o povo, fortalece-nos, meu Deus, enche-nos o teu Espírito. Peça isso a Deus agora, diga: Senhor, eu quero ser cheio da tua presença, eu quero ser guiado pelo teu Espírito, eu quero viver de forma intencional, eu quero viver para algo maior. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me, ajuda-me a viver uma fé intencional, mesmo sem vontade, contra a vontade, fazer o que é certo, fazer o que o Senhor aprova. Em nome de Jesus, livra-nos, Senhor, do egoísmo, ajuda-nos a fazer morrer tudo que é inerente a essa natureza terrena. Ajuda-nos, meu Deus, ajuda-nos. Se ainda há, meu Deus, sentimentos, pensamentos, comportamentos inerentes a essa natureza terrena, ajuda-nos a nos despir, a nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha e nos impede de correr a carreira que nos foi proposta pelo Senhor. Em nome de Jesus, eu peço, ajuda-nos a continuar correndo bem, caminhando para atingir a estatura do varão perfeito, nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, mais santos, mais íntegros. Que a integridade, a verdade, a sinceridade seja a nossa marca, meu Pai. Que seja a minha marca, que seja a marca desse povo. Que o Senhor possa olhar para nós e encontrar verdade, sinceridade, honestidade, integridade, meu Pai. Que quem olhar para nós possa enxergar o teu caráter. Em nome de Jesus, toma as nossas vidas. Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Nós precisamos do Senhor. Não há paz, não há alegria, não há razão para viver sem o Senhor, meu Pai. A vida fica sem sentido, sem porquê. Toma as nossas vidas e nos guia, nos dirija. Em nome de Jesus, nos dê discernimento, meu Deus. Ajuda o teu povo a discernir o que cabe e o que não cabe, o que edifica, o que não edifica, o que não é tão difícil. Se nós estamos ouvindo a palavra, nós sabemos muito bem o que cabe e o que não cabe, onde devemos estar, o que devemos fazer, como devemos viver a nossa vida, no que devemos acreditar. Desse discernimento, dessa sabedoria para viver uma vida que te agrada, um estilo de vida que te agrada. Em nome de Jesus, eu oro por cura sentimental e oro para que muitos entendam que essa cura vai acontecer, meu Deus, quando o Senhor estiver no centro, quando ela tomar a decisão de ser uma pessoa livre de verdade, colocando-se como servo, como escravo do Senhor, não dando tanta importância, ou muitas vezes nenhuma importância, ao que pensa, ao que sente, mas fazendo a sua vontade, a sua palavra prevalecer, sobressair. É o que eu peço, meu Deus. Abençoa a igreja, abençoa o teu povo, abençoa o nosso projeto Casa Firme, Senhor, essas horas que estamos orando pelas famílias, orando, meu Deus, pela nação. Nós queremos uma nação forte, meu Deus, mas jamais teremos se não tivermos famílias fortes, igrejas fortes. Nós sabemos, meu Deus, que o rumo de uma nação é determinado, meu Deus, pela igreja do Senhor.
Nós precisamos de uma igreja forte, alicerçada na palavra, de famílias fortes, fundamentadas na palavra. Edifica, Senhor, uma casa firme para cada um. Ajuda-nos a edificar uma casa firme. Temos a nossa vida pautada e dirigida pela sua palavra. É o que eu peço, Senhor. Eu agradeço por esse culto, por essa oportunidade, por estarmos aqui, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que vai fazer ainda nesse ano nas nossas vidas. Eu abençoo cada um e concordo com todas essas orações que foram e ainda serão feitas, meu Deus, até o final dessa casa firme. Seja conosco, nos sustenta, nos guarda, nos proteja, nos ajuda a permanecer no Senhor. E se cometermos erros, meu Pai, que sejam involuntários e no caminho, jamais fora dele. Não nos deixe errar o caminho. Não nos deixe, meu Pai, perder o rumo. Em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia do teu povo. É o que eu peço ao Senhor e desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Nós precisamos de